Olá, como estão? Eu sou Dan Júnior, sou candidato a coordenador geral de Sindifus pela Chapa 2. E nesse pequeno vídeo que nós estamos fazendo, eu vou entrevistar o Mário Montanha Filho, que também faz parte da nossa chapa, e vamos tratar de um tema que é importante para a categoria, né? Se trata de um direito que foi reivindicado pelo funcionalismo desde 94, né, a URV. E o Montanha ele foi um dos articuladores dessa luta, que resultou aí na correção das tabelas salariais, né, em 11,98%. Isso em 2008, quando eu estava entrando aí no Tribunal de Justiça. E os retroativos, né, eles foram pagos administrativamente, mas aí tem uma pendência relacionada aos juros de mora. E para explicar melhor sobre isso, né, eu converso com o Mário Montanha. Mário, então, eu começo perguntando, né, o que é o RV, porque para alguns colegas, né, tá mais claro isso, e para outros, né, que entraram aí depois de 2008, não sabe do que se trata. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse contexto, recuperasse historicamente, né, o que é a URV. Muito bem, muito obrigado, Dan. Em primeiro lugar, eu deixo a minha saudação a todos os companheiras, todos os companheiros do Poder Judiciário. É uma satisfação poder estar em contato outra vez nesse vídeo, e em particular à equipe de trabalho da Chapa 2, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, né? Nós enfrentamos hoje momentos muito difíceis, e a recuperação do nosso sindicato, a retomada do papel combativo, do papel independente de luta do nosso sindicato, é um passo fundamental para que nós possamos resistir à onda de destruição do Estado que se alastra pelo país, para que nós possamos nos opor à reforma administrativa e possamos lutar por melhores condições de trabalho. Quanto ao RV, que você me pergunta, os mais antigos, né, servidores mais antigos, se lembram bem. A URV ela foi uma etapa intermediária entre a extinção da antiga moeda, o Cruzeiro Real, e a sua transformação na moeda atual, que é o real. E isso aconteceu em março de 1994, num período em que a inflação era muito alta, a inflação era medida diariamente, né, eram índices altíssimos, e a URV foi uma tentativa de conter esse processo inflacionário, transformando a moeda numa unidade de referência, que valeria por um determinado tempo, estabelecido numa medida provisória editada pelo governo federal. Acontece que essa medida provisória, ao fazer a transformação da moeda antiga para a URV, ela gerou uma distorção que resultou numa perda, num corte dos salários dos trabalhadores nesse índice que você falou, no índice de 11,98%. E essa diferença, ela logo foi apurada por órgãos de assessoria econômica, de sindicatos e de movimentos sociais. Ela logo foi constatada e foi apresentada ao governo na época, que não aceitou, né? O governo sustentou a legitimidade daquele mecanismo de transformação, ou seja, não reconheceu o erro na transformação do Cruzeiro Real para a URV. Então, a URV tem essa origem, é mais ou menos a partir daí que surgiu todo esse debate aí que atravessou muitos anos. Isso aí, mais ou menos, é a URV. E os sindicatos, eles entraram com ações judiciais para recuperar essas
perdas? Qual foi assim, o movimento feito, né, pelas entidades? Não foram todos os sindicatos que entraram de imediato, até porque essa distorção de cálculo, ela gerou várias situações, quer dizer, ela teve impactos diferentes conforme a situação considerada. Então, conforme se tratasse de trabalhadores da iniciativa privada ou do setor público, então surgiram várias situações que foram tratadas de maneira diferente também. No Serviço Público do Paraná, em que nós estamos enquadrados, houve uma certa confusão, porque a URV ela foi incorporada numa lei estadual, e essa lei estadual era uma lei também que reajustava os salários em março de 1994. E o governo, então, quis fazer acreditar que aquele reajuste salarial já compensava a perda do ORV. Mas isso não era verdadeiro, a gente sabia que não era verdadeiro, porque a defasagem salarial era muito maior do que esse índice de 11,98. Hoje, um percentual dessa natureza, ele é até expressivo, mas no período anterior ao URV era um índice muito pequeno, porque os índices eram muito altos, a inflação gerava perdas de 100, 200, 300%. Então, o índice de 11,98, ele tinha uma aparência de insignificância, mas não era, né? Era um índice que depois se mostrou que se estabelecia uma diferença significativa nos salários. E com o tempo, a jurisprudência foi se firmando. Então, no serviço público, nós não entramos de imediato com ações judiciais, porque não havia elementos suficientes para garantir um êxito nessas ações judiciais, muito menos para nós, que teríamos que ingressar com as demandas diretamente no Tribunal de Justiça ou nas varas cíveis, nas varas de fazenda, onde o próprio órgão que estabeleceu essa política, no nosso caso, seria também o órgão julgador. Mas outras entidades entraram e, aos poucos, se formou uma jurisprudência que reconheceu o índice de 11,98%. Essa jurisprudência, ela, com o tempo, ela se consolidou e também nós verificamos no estado do Paraná que alguns outros órgãos, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, começaram a dar sinais de que, com base nessa jurisprudência, poderiam resolver a questão administrativamente, ou seja, fazer o pagamento, eliminar a perda salarial. Então, nós não ajuizamos a ação judicial e aguardamos que se chegasse o momento em que nós pudéssemos também reivindicar essa diferença salarial no plano administrativo. E assim, quando que isso ficou mais viável, né? Essa solução, ou depois da percepção, né, que vocês tiveram acerca desse processo, quando que foi o momento ali que vocês começaram a mobilizar e a organizar para pensar numa possível judicialização? Foi em 2007, foi em 2007 quando esses órgãos que eu falei, né, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa, começaram a fazer o pagamento pela via administrativa. Foi a partir dali que nós vislumbramos a possibilidade de fazer esse impulso também. E pensando assim na nossa, no nosso sindicato, né? Como que ele se movimentou nesse processo, né? Quem estava na direção nesse período? Olha, em 2007, assim, num primeiro momento, o sindicato ele não se movimentou, ele não parece que não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu já não estava mais no sindicato, eu tinha saído junto com outros companheiros e era o primeiro ano era a primeira gestão desse grupo que permanece até hoje no sindicato. E essas decisões administrativas de outros órgãos, elas foram conseguidas
por intermédio de um colega meu, um consultor jurídico mais antigo, e ele me apresentou esses documentos e me sugeriu que nós encaminhássemos pedidos semelhantes via sindicato, né? Aí, quando eu disse para ele que eu já não fazia mais parte da direção do sindicato, que eu estava afastado do movimento e essas coisas todas, ele sugeriu, então, que nós apresentássemos essa reivindicação por intermédio da ACEJUR, que é a Associação dos Consultores Jurídicos Atuais. E foi o que nós fizemos. Nós juntamos toda a documentação e apresentamos a reivindicação, apresentamos o pedido administrativo pela ACEJUR. Então foi você que elaborou a petição? Sim, eu escrevi a petição, né, porque reunindo, além das informações desse meu amigo, além das decisões administrativas de outros órgãos, nós montamos um grupo, outros colegas também fizeram pesquisas de jurisprudência e doutrina, e daí nós protocolamos. Isso foi em abril de 2007, nós protocolamos o pedido. Mas o sindicato, ele fala, né, que foram eles ali que protocolaram. Então, como que funcionou isso? Isso aí surgiu com o tempo, surgiu uma polêmica que eu entendo que é uma polêmica falsa, porque ela nem precisa existir, né? O sindicato também protocolou. O sindicato protocolou um pedido, na verdade, o pedido é um resumo da petição da ACEJUR, e foi encaminhado, foi protocolado bem depois, alguns dias depois, eu não me lembro quantos dias, mas foi num tempo diferente. Isso aí está tudo registrado, né? Os protocolos dizem isso, os protocolos de encaminhamento das matérias, eles registram isso aí tudo. Mas eu digo que não há motivo para se polemizar em torno disso, porque a participação do sindicato, como uma entidade mais abrangente, mais ampla, ela teve muita importância, né? Porque é uma entidade de representação maior. E eu me lembro que a direção da ACEJUR, ela chegou a conversar com a direção do sindicato para que fosse feita uma ação conjunta. E essa ação conjunta realmente aconteceu. O sindicato depois chegou a ir até o CNJ, e, se não me engano, a Associação dos Oficiais de Justiça, a SOGEPAR, também ingressou, e a CEJUR também esteve no CNJ, e foi um momento também importante, porque o CNJ reconheceu o direito, embora declarasse que não tinha mecanismos, não dispunha de mecanismos para obrigar o tribunal a fazer o pagamento. Mas nós conseguimos obter uma declaração de existência do direito, que foi um ponto assim bastante significativo para que nós conseguíssemos depois efetivar esse direito. E como que foi garantido essa reposição? Bom, a reposição foi garantida a partir desse conjunto aí de decisões administrativas, né? Você veja que o pedido original da ACEJUR, ele é datado de 2007, eu acho que é abril de 2007. E a decisão administrativa do presidente do tribunal, que reajustou as tabelas em 11,98, ela é de novembro ou dezembro de 2008. Quer dizer, para um procedimento administrativo, esse intervalo ele é longo, é um intervalo de tempo longo em que nós enfrentamos muita polêmica. Mas, nesse período também, houve uma grande mobilização da categoria. A categoria se mobilizou em torno dessa pauta que era o RV. Quer dizer, na época, a grande maioria, quase que a totalidade do quadro funcional, receberia
receberia, quer dizer, a totalidade receberia, porque ele implicava um reajuste de salário, né? Alguns teriam direito a retroativos maiores, outros a retroativos menores. Mas o reconhecimento do direito, ele unificou a categoria. Foi uma pauta que realmente mobilizou a categoria. Foram mobilizações de base. E nós, na época, nós já fazíamos parte de um grupo de oposição, nós auxiliamos também nessa organização e conseguimos quebrar a resistência do tribunal, porque o tribunal sustentava que, na verdade, esses 12% representava pouco mais de 1%, o que não era verdadeiro, né? Como é que foi garantida a reposição, Mário? Bom, você veja que o pedido da Sejur, ele é de abril de 2007, e a decisão do presidente do tribunal, que reconheceu, que determinou o pagamento, ela foi dada em novembro ou dezembro de 2008. Nós temos aí um intervalo de tempo que, para um procedimento administrativo, não é pequeno, é um intervalo de tempo relativamente longo. E isso aconteceu porque surgiram muitas controvérsias entre o reconhecimento do direito e a efetivação desse direito. E nesse intervalo de tempo, a categoria se mobilizou, houve grandes mobilizações da categoria. A URV foi uma pauta que unificou, né, que motivou os servidores a lutarem por esse direito. Então, nós tivemos grandes mobilizações, tanto em Curitiba quanto no interior do estado, e organizações que foram conduzidas diretamente pela base. Nós estávamos em grupos de oposição naquela época, ajudamos a organizar os movimentos, o sindicato realizou algumas assembleias gerais, e, enquanto isso, a administração do tribunal tentou sustentar uma tese de que, devido à data do pagamento, esse índice de 12%, na verdade, representaria pouco mais de 1%. A direção do sindicato chegou até a cogitar de discutir esse índice alternativo, que era quase nada, na verdade, né? Mas essa tese não prosperou. A Assembleia Geral teve uma posição firme, sustentou o seu direito e se recusou a estabelecer qualquer tipo de negociação que reduzisse o índice. Então, o que garantiu mesmo o reajuste salarial, e que depois foi incorporado por lei, o que garantiu, não resta dúvida, foram as provocações administrativas, foram os estudos, foram as comparações, mas foi, acima de tudo, foi a capacidade de mobilização da categoria, que representou o fator de convencimento determinante. E foi graças a isso, graças a esse esforço coletivo, que nós conseguimos receber, né, receber o índice que havia sido retirado dos salários, e também que nós conseguimos iniciar o pagamento, daí sim, dos retroativos, né, de todos aqueles valores que não tinham sido pagos. Então, assim, eu lembro, né, que no cartório, lá, com os colegas mais antigos, a gente tinha... eu escutava comentários, né, porque eu entrei em 2008, então peguei só um pedacinho, né, de todo esse contexto, e eu via, assim, que o pessoal recebia, mas recebia aquele valor no escuro, sem saber, né, direito quais eram os cálculos que foram feitos ali, né. Então, esse pagamento ele teve várias fases. O que tem pendente ainda? É bem isso que você falou. O pagamento teve várias fases, né? Primeiro, a primeira fase foi a incorporação do índice às tabelas de salário. Isso aconteceu em dezembro de 2008, e depois, alguns meses depois, uma lei incorporou esse índice ao salário. Então, tornou definitivo. Houve um reajuste salarial. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi o pagamento dos retroativos, porque a conversão
da moeda antiga em URV vinha lá desde 94. E em 1994, logo que surgiu a URV, o sindicato já havia feito alguns questionamentos sobre o critério de conversão, enfim, já havia uma discussão que foi interrompida, ela depois ficou sem objeto, mas ela já existia. Então, o segundo momento foi a discussão do pagamento dos atrasados, e aconteceu bem isso que você falou. Nós não tínhamos interesse em judicializar essa questão, porque se nós entrássemos com uma ação judicial para receber os atrasados, por exemplo, nós provavelmente transformaríamos esse crédito num precatório, e levaria muitos anos para ser recebido. Quer dizer, o principal, por exemplo, a principal ação que nós temos, a maior ação que foi movida no âmbito do Poder Judiciário, dos seus quadros funcionais, é uma ação de 1992, que gerou um reajuste salarial de 53% e gerou um precatório que foi prenotado em 2002 e até hoje não foi pago. Então, não havia interesse da nossa parte em judicializar essa questão, mas seria preferível, né, e havia um consenso em torno disso, estabelecer uma negociação com o tribunal para que houvesse um parcelamento desses retroativos. E o tribunal começou a pagar no começo mais ou menos sem saber exatamente qual era o seu passivo, mas foi pagando de acordo com a disponibilidade orçamentária, ao mesmo tempo que foi fazendo o cálculo dos valores devidos a cada servidor. Então, esse pagamento foi sendo parcelado. Então, nós tivemos uma fase do pagamento do principal. Numa outra fase, que foi reconhecido que esse direito ele teve a sua prescrição eliminada em função dos pedidos que haviam sido apresentados em 1994. Então, nós tivemos uma outra fase que foi de fazer com que esse pagamento recuasse mesmo até março de 1994. Em cada uma dessas fases, houve também o pagamento de juros e de correção monetária. Então, são todos esses capítulos aí do pagamento que geraram essas parcelas, né, de que você fala. Quer dizer, foram muitas parcelas durante todo esse tempo, porque gerou um passivo muito grande para o Estado, né, que seria para o Tribunal de Justiça e, por conseguinte, para o Estado. Gerou um passivo enorme. Mas me parece que essa foi a melhor solução, né? Nós recebemos de forma parcelada, recebemos o crédito na sua integralidade, sempre acompanhado de juros de mora e de correção monetária. Então, o que está pendendo ainda é a questão dos juros de mora, né? São pendências relacionadas ao juro de mora. O principal nós já recebemos. E quem está impulsionando isso, né? Quem está movimentando isso agora? Agora, nesse momento, quem está impulsionando é a Sejur outra vez. E quem que fez as petições? Não, eu estou fazendo as petições, né, a partir dos dados, das informações que eu consegui reunir nesses anos todos. Então, as petições estão sendo encaminhadas pela Sejur e eu tenho elaborado essas peças aí. E o nosso sindicato? O que tem feito? O sindicato repetiu aquele processo do início, né? O sindicato veio depois, veio na sequência. Ele também requereu, né? Também acompanha, mas quem suscitou essa necessidade de correção dos erros no cálculo dos juros de mora foi a Sejur mais uma vez. E o que falta pagar, Mário? Olha, talvez é possível, acredito que sim, que nós estejamos na última fase de toda essa polêmica, né?
porque foi pago o principal, depois foram pagos juros, correção monetária, e nós constatamos, essa primeira petição da ACEJUR, ela veio de uma informação que nós obtivemos, e essa informação apontava que entre março de 1994, que foi o período da aquisição do direito, e agosto de 2001, o tribunal calculou juros de 0,5% ao mês. Só que a legislação da época, ela determinava que o cálculo normal, ordinário, era de 1% ao mês. Então, nós teríamos recebido mais ou menos, nesse período de março de 94 a agosto de 2001, nós teríamos recebido metade do que era o nosso direito. E essa matéria foi apresentada pela ACEJUR, o órgão especial analisou e reconheceu esse erro, reconheceu a caracterização do erro. E aí o Departamento Econômico e Financeiro ele começou a fazer o pagamento com base na decisão do órgão especial. Mas quando chegou lá pelo mês de junho, julho, o Departamento Econômico e Financeiro entendeu que os pagamentos estavam encerrados, que já teria sido quitada a totalidade da dívida. E esse entendimento nos parece equivocado, assim, ele não parece um raciocínio razoável quando nós fazemos a comparação entre o que foi recebido no período que nós estamos considerando agora, no que foi recebido anteriormente e o que o DEF calculou agora nessa última fase. Então, é isso que está em discussão agora. Nós estamos questionando o critério de cálculo adotado pelo tribunal para finalizar o pagamento da URV. E qual que é a perspectiva, assim, de conseguir essas parcelas, né? Olha, a perspectiva me parece boa, porque nós estamos trabalhando com a convicção de que houve, eu não diria que houve erro de cálculo. O departamento financeiro, ele demonstrou como ele fez os cálculos para a nossa situação. Ele adotou um critério de cálculo e jogou os números dentro de uma fórmula que foi escolhida. Agora, o que nos parece, o que tudo indica, é que esse critério de cálculo não é o mesmo que orientou os pagamentos anteriores. E não é o mesmo que foi aplicado no cálculo dos juros de mora da parcela autônoma de equivalência, que é a PAI, que beneficia a magistratura. E o ponto central do pedido que nós encaminhamos, o ponto central de tudo que está sendo analisado agora, é o princípio da isonomia. O que nós queremos é que o Tribunal de Justiça aplique para os servidores exatamente os mesmos critérios que foram utilizados para calcular as parcelas que beneficiaram a magistratura, porque são parcelas que têm a mesma natureza, elas são pagas pelo mesmo órgão empregador, elas vêm do mesmo orçamento, então não existe razão nenhuma para que haja diferença de tratamento, diferença de critérios. Então, o que nós solicitamos desde o início e não obtivemos até agora, são elementos para que se observe como foi feito o pagamento da PAI e como foi feito o pagamento da URV. E, a partir dali, estabelecer uma equidade, a partir dali, estabelecer um critério único. Então, nós acreditamos que, com as novas informações que o presidente do tribunal determinou que sejam prestadas pelo Departamento Econômico e Financeiro, nós vamos ter os elementos para fazer essa análise comparativa e para corrigir os cálculos na hipótese provável de que tenham sido adotados critérios diferentes. Então, me parece que a perspectiva de solução ela é boa, nós temos boas perspectivas para solucionar de uma vez por todas todos esses problemas. E só para finalizar, eu diria que
a URV ela é um momento muito importante na nossa organização, não só pela questão financeira, não só pela questão salarial, de reajuste, que tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, porque ela faz uma diferença significativa, mas pelo que ela representou da capacidade de organização dos trabalhadores do Poder Judiciário, da forma como foi conduzida no que ela representa de uma conquista verdadeira, conquista de um esforço coletivo, a conquista real, a conquista efetiva, que beneficia a todo mundo. Quer dizer, os funcionários mais novos hoje não têm direito a receber os retroativos, mas sem essa mobilização que aconteceu alguns anos atrás, nós teríamos a tabela salarial 12% menor do que é hoje. Então, eu acho que a URV ela deixa esse recado, ela deixa essa mensagem, que é a necessidade de nós retomarmos uma luta coletiva, unificada, uma pauta comum, que é o que nós estamos precisando há muito tempo. Então, eu acho que foi uma conquista memorável e ela tem os seus reflexos ainda, a questão não se encerrou, e eu espero que nós tenhamos um desfecho favorável e para registrar definitivamente essa etapa aí na nossa história. É muito importante. Obrigado, então, Mário, pela contribuição, né? Eu agradeço pela participação aí no vídeo da nossa chapa, né? A chapa 2, Muda Sindijus, esclarecendo aí um pouquinho sobre a URV, a importância, né? Falando sobre a importância das mobilizações para que a gente possa atingir os nossos objetivos enquanto categoria, mobilizações de verdade, né? Com participação dos diferentes setores aí que compõem o Tribunal de Justiça, né? Associações, enfim. E muito obrigado. Eu quero agradecer e pedir para você também se despedir aí e mandar um salve aí para o pessoal da nossa categoria. Não, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de ter esse contato, e eu acho que são questões importantes, né, de serem relembradas e de ficarem gravadas na nossa história, que é uma história bastante rica. E eu quero dizer que eu estou muito satisfeito de retomar os debates com vocês, né, que são servidores mais novos, que representam o futuro mesmo da nossa representação. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz em fazer parte desse grupo, em fazer parte da Chapa 2 e participar desse momento, que eu acho que é um momento de transformação necessária para que o nosso sindicato volte a ser um sindicato de luta, volte a ser um sindicato próximo da sua base, que dialogue com a sua base, que abra espaços reais de participação e que não desista de lutar, que tenha como principal palavra de ordem a luta sem cansaço, a luta sem cessar, e não necessariamente a criação de conquistas que às vezes não existem. A conquista vem da luta, a nossa função principal, o nosso destino é lutar, e nós vamos lutar, e por isso que eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz com a Chapa 2. Muito obrigado. Obrigado, e aqui a gente encerra, então, a nossa pequena live aí sobre a URV. Um abraço a todas e todos.